Bom dia, primeiro ano. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? A aula de língua portuguesa. O nosso conteúdo de hoje se encontra na página 23 do módulo. Artigo, numeral e interjeição. Então vamos ver cada classe de palavra desse conteúdo. Primeiro artigo, depois numeral e por fim interjeição. Artigo, assunto bem fácil, mas que pode gerar dúvida. O que é um artigo? Artigo é a palavra que precede, ou seja, vem antes do substantivo. Então, o artigo sempre vem antes do substantivo. Se aparecer o artigo, uma palavra, a letra O, e não estiver antes do substantivo, não é artigo, é outra classe de palavra. Poderá ser um pronome. Mas qual é a função do artigo antes do substantivo? O que é que ele faz? Ele vai indicar gênero e número, ou seja, dizer se aquele substantivo que está à frente é masculino ou feminino, ou se está no singular ou se está no plural. Para isso, ele vai determinar ou vai generalizar. Como nós podemos classificar os artigos? Os artigos são classificados em definido e indefinido. O que é o artigo definido? É aquele que especifica, especifica o substantivo, determinando a flexão do substantivo, em que ele se flexiona, distinguindo ele em gênero e número para concordar com o substantivo a que se refere. Esses são o o, o a e no plural, os e as, certo? Então, quando eu digo aqui no exemplo, a professora chegou, esse a é artigo definido, porque define especificamente o substantivo a professora, especifica que a professora chegou, talvez a professora que todos estavam aguardando, achando que ia ter um horário vago, aí você chega e diz, a professora chegou, especificou, e diz também que é professora, gênero feminino, por isso é o artigo feminino, e porque está no singular também, é no singular. Então ele concorda com o substantivo a que se refere. Já o indefinido é aquele que determina um ser dentre outros da mesma espécie e flexiona-se distintamente em gênero e número para concordar com o substantivo a que se refere. Então a grande diferença do artigo definido e do indefinido é a forma vaga que o indefinido se refere ao ser, certo? Ele determina entre outras espécies, mas não com a exatidão que o artigo definido faz. E quais são esses artigos indefinidos? E uma. Então aqui eu tenho um para o masculino e uma para o feminino. E tem o plural, uns e umas. Perceba a diferença do artigo definido para o indefinido através do exemplo. Se no definido é a professora chegou que especifica, define, o indefinido diz uma professora chegou. Então, podem ser muitas. Quer dizer, uma professora chegou dentro de uma quantidade que se esperava, né, dentro das professoras que chegou, eu digo que uma professora chegou. Então, aqui eu estou me referindo de forma vaga ao substantivo. Numeral são palavras que podem, os numerais são palavras que podem exprimir a noção de quantidade dos seres. Então, quando eu tenho um texto e ali eu tenho uma palavra que define a quantidade de seres, aquela palavra é um numeral. Isso em língua portuguesa, uma classe de palavra. Pode indicar também a posição ou a ordem que aquele ser ocupa em determinada sequência, em determinado espaço, certo? Então, o numeral serve para isso, para determinar a localização ou a quantidade de um ser, a posição em uma ordem. Como nós podemos classificar os numerais? Aí nós temos cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo e coletivo. Parece até um assunto de matemática, mas é língua portuguesa. O que é o numeral cardinal? Quando o numeral vai estar indicando a quantidade exata de seres. Aí eu digo que 0, eu digo 1, eu digo 2, eu digo 3, isso é cardinal. Então esse 1, que poderia ser um artigo, quando indica a quantidade exata de seres, aí ele é um número cardinal, um numeral cardinal. A classe de palavra é numeral. Então perceba que você pode encontrar no texto se referindo a um substantivo de forma vaga, sendo assim indefinido. Agora eu posso também ter se referindo à exatidão de um ser. Então aí passa a ser um numeral cardinal. Ordinal indica a ordem ou posição que o ser ocupa em uma sequência, em uma série de sequências. Então primeiro, terceiro, milésimo, entre outros,
é numeral ordinal, porque indica a posição, a ordem, certo? Que posição você chegou na corrida? Fui o terceiro, então você está indicando a sua ordem, a sua posição que você ocupou naquela sequência. Já o fracionário indica uma fração ou expressa a ideia de divisão de uma quantidade. Então, meio, terço, quarto. Quando a gente fala um terço, um meio, um quarto, um quinto, ali você está utilizando o numeral fracionário. Multiplicativo expressa a ideia de aumentos proporcionais. Dobro, triplo, quíntuplo. Então, você tem uma quantidade e tem um aumento proporcional quando aquilo dobra em quantidade. Uma multiplicação é um numeral multiplicativo que pode aparecer no texto e vocês devem classificar como multiplicativo. E, por fim, um coletivo, que indica a ideia de um conjunto de seres ou coisas, indicando o número exato de indivíduos que compõem um conjunto de seres. Então, quinzena, você sabe que é 15. Quando eu digo dezena, então ali são 10, cento, 100. Então essas palavras são palavras coletivas que envolvem um conjunto de seres, certo? De uma mesma espécie ou de uma mesma quantidade de coisas. Por fim, a interjeição. Interjeição são palavras invariáveis. O que quer dizer isso, palavras invariáveis? São palavras que não vão mudar em gênero ou em número. Então, elas não vão se adaptar ao substantivo ou ao adjetivo. Elas são invariáveis, permanecem da mesma forma. E também não vão para o plural, certo? Elas vão expressar sentimentos, emoções, sensações e estado de espírito. E por isso, as interjeições e locuções interjetivas, porque algumas vezes podem ser duas palavras com valor de interjeição, então passa a ser uma locução, devem vir seguidas logo após ela o ponto de exclamação, pois na leitura indica que você deve ler com uma maior entonação, para cima ou para baixo, a depender do sentimento ou sensação que aquilo busca transmitir. Aí o módulo traz várias classificações, que até alguns anos atrás era metade dessas classificações, mas as interjeições elas aumentam, a classe de palavra que é viva. As pessoas mudam a forma de expressar e aqui ainda faltam muitas. Então, quando a pessoa fala assim, tomara, aquilo ali é uma interjeição, expressa um sentimento, uma sensação, e por isso deve ter uma entonação diferente. O adeus, talvez você leia um pouco mais baixo, mostrando uma certa tristeza. Quando fala para, aquilo é interjeição. É uma palavra que expressa sentimento, emoções, sensações. Faz o psiu. Credo, medo. Credo expressa medo. Vamos. Talvez você chame uma pessoa com certa entonação. Então, numa leitura pública, ou até você estiver fazendo uma leitura de um livro pessoal e você quer ter a sensação verdadeira daquilo, você deve ler com a entonação correta. Aqui nós temos, por exemplo, uma interjeição de agradecimento. Graças a Deus é uma locução interjetiva, porque é formada por graças a Deus. Então, mais de uma palavra. O obrigado, agradecida. Como despedida, nós vimos o adeus, mas o até logo, o tchau, também são interjeições. Atividade para casa, página 31 até a página 35. Tchau, tchau, pessoal. Qualquer dúvida, falem comigo através do WhatsApp.